Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. A TV virtual, como que Yasmin foi inspirada, a equipe toda da TV Nova Luz para criar esse centro espírita virtual. Nunca nós poderíamos imaginar que ele seria de tanta utilidade como nos tempos atuais. E nós já somos 105 mil inscritos, meus irmãos. É muita alegria para o nosso coração. Ainda iremos crescer, com toda certeza, porque são muitos voluntários que nós temos trabalhando nesse trabalho incansável de levar Jesus ao seu coração, aos nossos corações, né? O programa de hoje é Viver. Nós estamos no programa Viver e Transformar. No programa de hoje, nós temos um estudo muito profundo que se chama compaixão. Essa palavra vem do latim compassio, ou compassiones, no plural. É o ato de compartilhar o sofrimento com o outro, é o compartilhamento do sofrimento do outro. Ou seja, na verdade, é nós termos uma empatia pelo outro, né? Uma compaixão. E quando a gente fala em compaixão, a gente se lembra muito, nós nos lembramos muito dos estudos do grande Siddhartha Gautama, né? Já vimos que ele trouxe as 4 nobres verdades, que são lindas, que nós já estudamos sobre elas, mas ele escreveu também, depois de concluir na 4ª nobre verdade, que o sofrimento pode ser vencido, né? Com os 8 passos de iluminação, e esses passos de iluminação do budismo, eles sintetizam a compaixão. Então, ter compaixão, ter empatia pela dor do outro, segundo Siddhartha Gautama, ou seja, o nosso querido Buda, ele diz, são 8 passos. O primeiro passo é a perfeita compreensão. O segundo passo, ele diz, a perfeita aspiração. O terceiro passo é o perfeito meio de subsistência. O 5º passo é a conduta, a perfeita conduta. Ele fala também a perfeita fala, o perfeito esforço, a perfeita atenção e a perfeita contemplação. Então, se você consegue compreensão, aspirar o belo, ter uma fala do bem, né? Uma conduta reta, um meio de subsistência honesto, sadio, ter um perfeito esforço, se esforçando para conquistar tudo, ter uma atenção a si mesmo e ao outro e saber contemplar toda a obra da criação, contemplar toda a grandeza do nosso Pai Celestial, você terá compaixão. Isso sintetiza o que você deve pensar da vida e do outro. Então, vamos lá, Rosália, vamos abrir esse programa com uma música divina, né, que fala dessa compaixão. Eu trouxe bastante argumento para a gente conversar. Olá a todos, uma alegria muito grande estar com vocês. E a música que eu trouxe essa noite esse dia, essa tarde, essa manhã, independente da hora em que nós iremos assistir, é A Voz do Coração, de Marielza Tiscati. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor,
vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar para dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, para sair num voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer: bem-vindo no meu coração, no meu coração. Como ela diz na música, quando a gente quer ouvir o coração para descobrir a fonte do amor que vai nos tornar mais leves, às vezes dói. E é esse o processo da compaixão. A compaixão, a Leila abriu muito bem o nosso programa falando do significado da compaixão. E nós três, nas últimas semanas, nós temos defendido ideias, sobretudo a de que Jesus, ele é a compaixão, ele é a personificação da compaixão. Então, nesses próximos programas, nós vamos refletir sobre esse estado compassivo de Jesus, sobre esse estado meditativo de Jesus. Porque quando a gente desmembra a palavra compaixão, a gente vai chegar em 3 características fundamentais para o bem viver, né? Que é a gentileza e a bondade, é a gente recuperar a noção de humanidade do outro e a nossa, e a gente viver com atenção plena, né? Jesus, ele veio à Terra para nos demonstrar que é possível a gente focar naquilo que é essencial, né? Temos vivido muito distraídos e pouquíssimo focados, e Jesus, ele faz esse convite para que a gente comece a observar tudo com mais movimento e tudo com mais comprometimento, né? Então, o seu olhar, ele é mais direcionado, o seu falar, ele é mais direcionado, o seu ouvir, ele é mais direcionado, o seu tocar, o seu sentir, ele é mais direcionado. Na Terra, a gente tem diversos povos que compreendem a compaixão com a serenidade, com a seriedade que ela merece e que ela é, né? A Leila abriu o programa falando dos budistas e a gente lembra, nesse momento, uma tribo do centro do Brasil, que são os Camaiurás, que eles dizem para a gente pensar com o coração, né? Então, quando eles celebram a sua existência em família, em grupo, eles abrem as suas falas falando por todas as nossas relações. Eu acho isso maravilhoso, quando eles começam a falar por todas as nossas relações, ou seja, compreendendo que todos estão ali para servir, para contribuir. É uma ação compassiva. Os Camaiurás, eles rezam assim: pensar com o coração e não somente com o cérebro. Sentir com o coração e não somente com as mãos. Olhar com o coração e não somente com os olhos, né? Falar com o coração e não somente com a boca. E assim ser único com tudo na Terra. A compaixão é isso. A compaixão é o movimento que a gente faz para entender a preciosidade da gente contribuir para a unidade terrena, a unidade em amor, a unidade em solidariedade. E nós, espíritas, a palavra compaixão, ela tem sido mais debatida agora, né, nos círculos espíritas, porque todo o movimento da compaixão, ele está na nossa codificação, ele está nas obras complementares, mas a palavra é pouco falada, foi pouco falada até agora. E há diferenças entre alteridade, empatia e compaixão. A palavra alteridade, a palavra alter, ela vem do outro. Então, a alteridade é você realmente tentar se enxergar com os olhos do outro.
Olha que interessante. A palavra empatia, ela é colocar-se no lugar do outro. E a compaixão, que é o nosso coração em movimento, essa ação para colaborar com o outro, entende. Olha, eu acho isso maravilhoso, né? Como todos nós vamos passar por todos esses passos, de hora termos alteridade, de sermos mais empáticos, até a gente chegar a essa compaixão que é algo maior, né? Vamos fazer uma metáfora, só para a gente entender o significado de compaixão. Vamos imaginar que a Leila esteja numa ilha, sozinha numa ilha, e eu estou do lado de fora, olhando que a Leila está ali sozinha. A minha empatia vai fazer o quê? Ah, puxa vida, ela está sozinha, como é ruim ficar sozinha. Aí eu vou lá com o meu barquinho e troco de lugar com ela. A empatia é você trocar de lugar com o outro. A compaixão não. A compaixão seria: o que eu posso fazer para que a Leila se sinta bem? Então, eu vou pegar o meu barquinho e vou pegar a Leila da ilha e trago a Leila de volta. A compaixão é esse movimento de você olhar para o outro, entender no outro o seu significado, a sua importância, né? A palavra importância. Eu trago o outro para dentro, dou valor a esse outro e eu caminho junto com o outro. Porque a gente nunca vai sentir a dor que o outro sente, mas a gente pode criar maneiras de amenizar essas dores. Essa é a compaixão. O que você acha, Sônia? Perfeito, gente, perfeito, perfeito mesmo. É interessante, né? Você falou uma coisa, eu tinha até colocado aqui para a gente conversar sobre a diferença de empatia e de compaixão, né? Porque você ficar só na empatia, você vai ficar, coitada da Leila, tá lá sozinha, né? No exemplo que você deu. Mas quando você exercita a compaixão, você já se move, faz alguma coisa. E aí aí me veio logo uma provocação, né, assim, para a gente puxar uma discussão. Quando essa compaixão ela é exercida de um modo eficaz, né? Porque às vezes a Leila está lá sozinha na ilha, porque ela está passando um momento em que ela quer ficar sozinha. E aí eu penso aqui que ela não pode ficar sozinha, porque quem está sozinho fica triste, está isolado, solitário, então eu vou lá e convenço a Leila, ou fico naquela argumentação que você tem que sair. Então, olha que linha tênue, a gente ser indiferente e a gente ser compassivo. Não é uma linha muito tênue, porque ser indiferente é dizer, então tá bom, não quer, fica lá. Ela quer ficar, deixa para lá. Ser compassivo é até entender aquele momento do outro, com um olhar de que eu vou prestar atenção nela, porque se ela começar a mostrar algumas atitudes, ou mostrar que ela está realmente escondendo alguma coisa, e eu estou falando isso da ilha, a gente pode trazer para dentro da nossa casa, por exemplo, né? Com familiar. Você tem um filho, um pai, um irmão, alguém que está ali se isolando cada vez mais, que passa muito tempo sozinha, aí você diz, essa pessoa fica lendo o tempo todo, não sai mais de casa. Então, é preciso ter um olhar e saber o seguinte, tentar, através de conversa, através de prestar atenção mesmo, ela está lendo porque ela está utilizando essa leitura na vida prática dela, porque ela está precisando estudar para o trabalho, ou ela está lendo exatamente na verdade nem está lendo, né? Ela está isolada dentro de um quarto. Então, a gente tem que ter muito esse olhar de compreensão do momento do outro. É desenvolver mesmo uma escuta, né? E se colocar no lugar do outro, mas aceitar que cada um tem o seu lugar, que cada um tem a sua maneira de pensar diferente. Então, isso é muito difícil. A compaixão, eu acho que, não sei se vocês já falaram, não me lembro, mas eu acho que não, ela tem 3 momentos também, né? É a compaixão pelo outro, que a gente tem falado aqui, né? Tal, a compaixão por nós mesmos, que deve vir, inclusive, antes da compaixão pelo outro. Porque como é que eu vou sentir compaixão pelo outro se eu não sei o que é sentir compaixão? Se eu não tenho compaixão por mim? Então, a gente passou muitos anos, a vida inteira,
até com essa noção de que pensar em si, cuidar de si mesmo, é egoísmo. Então, a gente precisa também, é outra coisa que a gente tem que ter sempre muita atenção. Até que ponto eu estou sendo egoísta, até que ponto eu estou cuidando de mim, né? Então, porque ser egoísta é quando eu penso em mim o tempo todo, eu manipulo até as pessoas para conseguir aquilo que eu quero para mim, que é o que vai me dar prazer, o que vai me dar poder, o que vai me dar satisfação, equilíbrio, qualquer outra coisa, tem que vir do outro. Então, tudo é para mim. Mas ser compaixão é poder se aceitar, na verdade, né? Se autoconhecer e dizer, eu agora preciso para mim. Então, tem aquela pessoa que trabalha o tempo todo, que trabalha o tempo todo, que trabalha o tempo todo, e que no fim do dia, do tempo, ela começa a dizer assim, ai, não aguento mais, já estou fazendo isso, não quero mais. Então, já deixa de ser uma coisa espontânea. Então, olha só, eu preciso parar, eu preciso descansar, eu preciso cuidar de mim. Então, eu sou aquele médico que cuida de todo mundo, mas que tem uma doença, que precisa ir num colega para tratar, e não vai. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Eu sou aquela psicóloga que tem um monte de cliente, cuido de todo mundo, mas não consigo, estou ficando doente, estou somatizando algumas coisas, não é o meu caso não, tá? Eu estou só dando exemplo, também não sou médica, mas estou ficando doente porque eu não estou cuidando da minha parte emocional. Então, assim, essa é a compaixão por nós mesmos. E temos vai até a página 20. Da página 20 a gente começa a exercitar com o outro. E isso não é uma coisa assim, isso é ao mesmo tempo. Eu cuido do outro, cuido de mim. É uma retroalimentação. Até porque quanto mais eu faço pelo outro, mais isso me dá satisfação, mais me dá vontade de fazer, e aí mais eu faço. E tem também uma outra forma, que é a de receber do outro. É aceitar a compaixão do outro. Aceitar que eu não dou conta de tudo. Aceitar que eu não sou, o poder não está comigo, né? Porque também isso é uma forma de egoísmo. Então, muitas vezes, a gente não aceita a compaixão do outro. E a gente precisa. É uma forma indireta de ter compaixão por si mesmo. Porque senão, o que a Rosália falou, se perde. Se nós somos todos uma unidade, se o que eu faço influencia a vida do outro e vice-versa, a gente tem que estar interagindo o tempo todo, né? Então, e isso é o que a gente precisa ter sempre em mente, é a compaixão por nós, compaixão pelo outro, e também saber aceitar, saber a hora que a gente precisa parar para aceitar o outro também. Até porque, né, é uma forma de ser compassivo e empático, você deixar que o outro faça alguma coisa por você. Tem tantas pessoas na nossa vida que a gente gostaria de ajudar e a pessoa não se permite, né? Não se permite ser ajudada, né? E aí você fica ali achando que você está perdendo seu tempo, mas nunca está perdendo tempo não, continua fazendo. E é isso, e é isso. Então, a compaixão é isso, né? Você se colocar no outro e procurar uma forma de ajudar de acordo com o que ele necessita e não com o que você quer. Né, Leila? É verdade, você falou tudo, porque a autocompaixão passa por esse caminho que Buda gastou assim, muitos anos da sua vida meditando para saber como que ele se auto-iluminaria, né? Ele trabalhou a própria iluminação e mostrou esse caminho para os seus seguidores. Olha só, você tem que procurar ser o melhor possível em tudo. Quando ele diz a perfeita compreensão, então, você compreender o que você está fazendo no mundo, o seu lugar no mundo, você ter altas aspirações, o que você deseja da vida, conhecer o seu desejo central, como diz André Luiz, né? A perfeita fala, falar a coisa certa na hora certa, porque a fala é um instrumento muito grande de transformação de si mesmo e do outro. Uma conduta reta, isso é muito importante, não adianta você ficar julgando todo mundo, como você colocou muito bem, às vezes você está
super sensibilizada com o que o outro está passando, sem perceber que ele realmente está precisando de passar por aquilo, né? Assim, então, é um caminho de meditação mesmo, meus irmãos, que a gente precisa desenvolver para ajudarmos, né? Nos ajudarmos mutuamente e ajudarmos uns aos outros. Porque esse caminho, esse meio de subsistência, que ele diz, um perfeito caminho de subsistência, nós temos pecado muito com relação a isso, porque a gente está preocupado em ter cada vez mais, sem nos preocuparmos com aqueles outros que não têm nada. Às vezes a gente fala assim, eu tenho muita compaixão dessas pessoas que não comem, que não, só comem uma vez no dia, ou às vezes se alimentam com um abacate, que come metade de manhã, metade de noite. Já conheci muitas pessoas que passam esse tipo de ansiedade, de dor. Eu tenho compaixão, mas tem que ser uma compaixão com ação, né? É como a Soninha falou, não adianta você se encher de pena de todo mundo e até de você mesmo e não ter um caminho, buscar um caminho que possa dar respostas para que você se sinta bem nessa vida, se sinta bem nessa existência, que hoje nós sabemos que a gente não é ter muita coisa que traz a nossa alma feliz, que o alimento da nossa alma não é só o alimento físico, nós precisamos muito, nós temos muitas fomes emocionais, né? Nós temos muita fome de carinho, muita fome de compreensão, de aceitação. Nós somos, assim, na verdade, uns famintos, né, Rosália? Fala um pouco mais, que nós já estamos, assim, quase que terminando, que o nosso assunto é tão vasto e o tempo passa tão rápido, né? Que a gente tem que passar a bola. Diga aí. Opa! Pois é, eu estou aqui pensando mesmo no que vocês estão falando e pensando sobretudo no que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias, né, em que a sociedade está envolvida diante de um caso de uma violência sexual com uma menina de 10 anos, e como essa notícia chega no movimento espírita e como o espiritismo se posiciona e como os espíritas se posicionam. É bem interessante a gente observar as diferenças de interpretações de movimento. Mas se a gente lançar um olhar compassivo para esse caso, diante do que nós estamos conversando hoje, é só a gente lembrar de Jesus, né? Lembrar dessa figura compassiva que nós trouxemos, que nós temos trazido, todos esses programas, a ideia das atitudes compassivas de Jesus. Lembrar, por exemplo, do movimento que ele fez quando da mulher adúltera e do julgamento das pessoas e do desafio que ele foi colocado, né? Defender as leis dos homens ou a lei de Deus. Quando a gente lança um olhar para agressores e agredidos, para famílias envolvidas, para profissionais de saúde, nós precisamos nos lembrar que para os homens existe a justiça dos homens, existem leis que regem os homens e a justiça de Deus compete a Deus. A mim e a você não compete julgamento nenhum. A nossa atitude compassiva diante desse caso é fazer prece. Prece para agressores e para agredidos, que estão agressores e agredidos nessa roda do tempo, nessa oportunidade de reencarnação, assim como eu e vocês. Então, a ação compassiva diante de casos chocantes é prece. Quando não há nada o que fazer. A nossa raiva, a nossa indignação não vai mudar a situação que aconteceu. Não vai mudar o que já aconteceu. Então, que nós nos inspiremos nesses passos compassivos. Se a gente ainda não consegue desejar o bem aos agressores, se a gente ainda não consegue entender os acontecimentos, que a gente não faça juízo de valor. Eu acho que a compaixão, ela nos demonstra isso, e a compaixão com Cristo mais ainda.
Não somos juízes, não somos doutores da lei, meus amigos. E ainda que alguns de nós sejamos, nós não estamos envolvidos diretamente nesses casos. E nós não somos Deus, né? Nós não temos o poder de fazer julgamento. Então, a compaixão, o estudo da compaixão, ele serve para a gente também acalentar o nosso coração. A compaixão, a autocompaixão, como a Sônia bem lembrou, ela mostra para a gente que é importante a gente se abraçar. Como um dos exercícios da semana, que a Sônia adora fazer, que eu sempre aplico, mas hoje eu estava lembrando de um, que é muito importante, é o autoabraço. A gente precisa se acolher, né? Então, uma horinha, uns minutinhos ali no dia, quando a gente estiver sozinho, vamos nos abraçar, vamos celebrar essa experiência de estar vivo nesse planeta, com todas as dores e com todas as alegrias que esse planeta nos oferece. Um grande beijo a todos. Sônia, com você. Isso aí, muito bem. Ai, que ótimo. Eu estava pensando aqui, só para complementar o que a gente está dizendo também, que eu já falei, é que a compaixão, tanto a compaixão quanto a empatia, elas são habilidades inatas, né? A gente nasce com ela. A criança, ela tem compaixão. E é interessante porque a criança, bem mais nova, vamos dizer 4, 5 anos, 3 anos, ela está naquele egocentrismo ainda, né? Voltada para ela mesma, as coisas são para ela, o mundo ainda vira. E nessa hora, se você, por exemplo, a mãe está cuidando da criança ali, e de repente a mãe se machuca ou fica triste, e ela percebe isso, ela larga o que estiver fazendo e vem abraçar, passar a mão no rosto, beijar, né? E não precisa ser a mãe, qualquer adulto que seja ali significativo para ela. E a gente, então, tem isso, só que a vida vai empurrando a gente vai sofrendo, vai passando por situações que a gente não dá conta, porque, na verdade, tudo que a gente passa é só para trazer aprendizado, é só para que a gente possa evoluir, mas nós ainda temos essa revolta de por que isso acontece comigo, né? Por que eu tenho que passar por isso? Mesmo quando nós lemos, estudamos, que está tudo ali dentro da vontade de Deus, a gente ainda tem essa coisa de questionar. Então, quando você lembra esse caso, né, a gente precisa saber o seguinte: a revolta é diferente da indignação. Então, a indignação é justa, porque é um caso que abala qualquer um. Mas não adianta eu ficar me revoltando e reclamando e querendo a morte de um, a prisão do outro, e não sei o quê. Fazer as leis, como a Rosália bem colocou, colocar as leis nas minhas mãos, porque eu estou gerando forma, pensamento e estou mudando todo o clima do planeta, toda a vibração do planeta. Então, ser compassivo com o planeta, com o mundo em que nós vivemos, também é importante. Eu gostaria de reforçar isso. E quanto aos exercícios que a Rosália falou, que é muito bom mesmo a gente pode, como é uma habilidade, toda habilidade ela pode ser perdida se não for exercitada, se não for treinada. Então, vamos unir a esse exercício da compaixão a prece. Então, eu vou fazer, eu hoje quero fazer um ato de compaixão. Hoje eu quero ter atos de compaixão. Hoje eu quero aprender a ser compassivo. Então, eu faço a minha oração e eu coloco esse pedido que vai mudar as minhas sinapses, enfim, o meu funcionamento cerebral, que vai mudar a minha forma de agir no final das contas. Né? A gente vai continuar falando, como a Rosália falou, a gente vai continuar conversando sobre isso, o assunto é vastíssimo, mas já estamos aqui quase no final do programa. Eu vou terminar por aqui com um beijo enorme. O planeta é com 27, falta pouquinho. Mas a gente vai continuar falando. Um beijo grande para vocês e até a próxima quarta. Mas, enfim, nós precisamos continuar mesmo com isso, porque eu discordo um pouco com a Soninha, quando ela fala que a criança é inata compaixão, né? Não, eu tive escolinha há muito tempo e os pequenininhos é uma pancadaria só, tá?
Ele não tem nada de compaixão. Pegou o que é meu, ó. Então, Leila, isso é egocentrismo. Isso não é a compaixão do lado, como a gente está falando, isso é egocentrismo. Como eu falei, tudo é dela, o mundo é dela. Isso é o egocentrismo. Até porque tem estudos. Não é nada compaixão, não. É um treinamento emocional e um treinamento espiritual. Tem crianças que têm um passado terrível. E ela mostra já na primeira infância, através dos seus próprios impulsos. Mas isso aí daria outra então, nós vamos dar continuidade a esses estudos. Que Jesus nos abençoe. Vou passar para a Rosália, que ela vai cantar para nós, né? E finalizar, viu, Rosália? Um beijo grande para vocês. Até a próxima beijo semana. Grande, até a próxima. Tchau, tchau. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer